Oi! O Rafa, a Deia. O Massa! Será que é o Massa que eu tô pensando que é? Tudo bom? Esperar o pessoal começar a entrar. Ô Massa, se for você, o Massa que eu acho que é, me manda um oi, assim, pra eu saber que é você mesmo. Porque eu conheci um Massa na vida até hoje. Só um. Vamos esperar o pessoal entrar. Meu noivo entrou. Olha como ele é ótimo. Oi, amor. Nossa, o Gustavo entrou. Não acredito. Cid, nos falamos logo mais. Odeia, cadê o Luiz? Oi, Aline. Oi, Luiz. Tudo bem? Boa noite a todos vocês. Ai, gente, olha, tem uma pessoa aqui que, juro, se ela não entrasse, eu ficaria super chateada. Silvia! Linda! Você tá bem? Tá se cuidando? Tá ficando em casa? Gente, eu não sei vocês, mas eu tava mega ansiosa pra fazer essa live. Porque, além de tudo, eu quando comecei a pensar sobre esse tema, eu acabei me identificando muito comigo, sabe? Muito mesmo. Sobre... Dé, imagina, eu não vou fazer ciúmes nunca com você. Você tá aqui, ó, já no coração, viu? Fica tranquila. Então, eu quando eu comecei a fazer essa live, eu pensar sobre ela, né, no caso, pensar sobre o tema, eu fiquei muito, como que eu vou dizer, eu fiquei ansiosa e eu fiquei surpresa como as coisas acabaram. Oi, Tati! Conseguiu, meu amor! Eu fiquei surpresa como muita coisa que eu li me fez pensar, me fez refletir, bateu muito com a minha vida. E então eu quando eu escrevi na verdade um roteiro, mas eu sei que esse roteiro ele basicamente não vai acontecer, porque é mais ou menos assim que funciona, né? Então foi mais pra me dar um norte mesmo. Mas antes da gente começar a fundo, eu queria que vocês pensassem, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero que vocês pensem nessa pergunta agora, e quando terminar eu quero que vocês pensem novamente na resposta, tá? Pra ver se realmente é o que vocês acham que é. Eu tenho duas perguntas pra fazer pra vocês. E independe do momento que a gente tá vivendo, eu sei que tem a questão da pandemia, reclusão social, enfim, é algo que ninguém tava esperando e etc. Mas eu quero fazer duas perguntas. Você acha que este seu momento atual, ele é um momento de colheita? Mas assim, ó, pense na sua vida, tá? Em tudo que você tem passado, de bom, de ruim, etc. Você acha que é um momento seu de colheita? Por exemplo, eu tô colhendo por algo que eu plantei. Ou você acha que não? Você acha que assim, não tem nada a ver com colheita. Eu acho que de repente é uma fase que eu tô passando porque Deus está me preparando, o universo está me preparando, ou seja lá no que você acredita, para uma outra fase. Então assim, pensa nessas duas perguntas agora. E aí a gente vai conversar e eu quero muito que vocês interajam comigo para que vocês depois possam refletir também, como eu refleti bastante,
e responder. Ai, a Cami entrou também, que ótimo! Bom, é curioso a gente falar dessas duas perguntas, porque eu tenho certeza que tudo que acontece na nossa vida, independente de ser bom ou ruim, mas obviamente que muito mais quando é ruim, a gente tem o costume de pensar assim, poxa, mas o que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Por que nada dá certo? Ou por que eu nunca consigo? O que eu tô pagando, né? Então a gente costuma ter esse tipo de comportamento e é repetitivo. E vou te falar que isso é natural, é muito natural do ser humano fazer isso. Mas a gente costuma mesmo se perguntar o tempo inteiro, né? O que eu fiz? Por que oh, meu amor, você também tem meu respeito, viu? E então a gente tem o costume realmente de se perguntar, por que comigo? Por que não com o vizinho? Por que, poxa, mas se eu tô andando sempre pelo certo, sempre no caminho certo, se eu tô fazendo tudo certo? Isso é dentro de uma consideração tua, né? De uma verdade tua. Então, esses dias, e por que eu decidi falar sobre isso? Pelo seguinte, esses dias eu tava lendo um livro, assistindo inclusive algumas coisas sobre Jó. E lembrando que assim, a live não tem absolutamente nada a ver com Bíblia, com religião, com nada disso. Mas eu achei muito interessante, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu sou muito curiosa e gosto de ler porque isso me enriquece, isso me edifica muito. E esse livro mexeu muito comigo numa série de coisas, assim. E aí eu tava lendo sobre isso, sobre essas histórias, e eu pude ver o quanto Jó é maduro. Só em resumo, assim, Jó, para quem não sabe, né, é um livro da Bíblia, e Jó era um homem íntegro, um homem direto, um homem objetivo, um homem extremamente rico. Ele tinha de tudo que vocês possam imaginar, tinha 10 filhos, para vocês imaginarem. E ele era muito temente a Deus, e ele evitava, ele se desviava de tudo que fosse ruim, de tudo que fosse parecer ruim para ele, né? De tudo que ele pensasse que fosse desagradar a Deus, ele se desviava disso. Então, assim, imagina uma pessoa íntegra, direita, uma pessoa do bem, uma pessoa que anda sempre no caminho, enfim, e temente a Deus. Então ele, e além de tudo, era rico, né? E foi curioso porque de repente, em um dia, a história diz que Jó perdeu tudo. Absolutamente tudo. Ficou sem os filhos, ficou sem a riqueza, ficou sem a casa, sem o trabalho, ficou doente, do nada. Né? Do nada ele ficou assim e ninguém estava esperando, inclusive ele, né? Ele não esperava por isso. E óbvio que vieram muitos questionamentos, e assim, independente do momento da crise, tá, gente? Que eu tô fazendo isso, é pra gente realmente refletir pra vida. Ele foi se questionando, né? Ele se questionou, obviamente, ele teve muitas pessoas que chegou até ele também fazendo questionamentos do tipo assim, poxa vida, Jó, por que você, né? Se você sempre fez tudo certo, se você... E detalhe, gente, Jó era assim por uma questão de escolha dele. Foi a escolha dele, foi o caminho que ele escolheu seguir. Foram as decisões dele, os porquês dele, as verdades dele. Ele não foi imposto a fazer nada. Não chegaram e falaram, se você não seguir a Deus, se você não for um cara íntegro, se você não for uma pessoa correta, você vai morrer. Não foi assim. Jó foi assim por escolha dele, né? É o mesmo que a gente comparar, por exemplo, e aí trazendo um pouco para nossa realidade, questões de escolhas. Todos nós vivemos por escolhas, né? Vou dar um exemplo, independente de quem te influencie, de onde você viva, de onde você trabalhe, de como foi ou como é a sua vida, chega um determinado período da sua fase em que você tem que escolher. Então, a vida realmente ela é feita de escolhas, e Jó escolheu viver assim. Então, a gente dá um exemplo, assim, de repente, eu já escutei, tá? Muita gente fala assim pra mim,
Ah, pra você é fácil falar essas coisas porque você sempre teve uma vida super boa. Você, não, mas você tem um emprego ótimo, não, mas você conhece muita gente, e etc, etc. Eu concordo que eu tenho tudo isso hoje, mas não foi sempre assim. As coisas são assim hoje por conta da minha escolha. O que eu escolhi pra mim, o que eu escolhi pra viver, o que eu abri mão pra ter e viver da forma como é hoje. E que nem todo mundo acha legal, nem todo mundo acha correto. Eu tenho, por exemplo, muitas amigas, mães também, e que elas, assim, elas acham um saco a vida que eu levo. Sabe? Tipo, elas... Quando a gente se encontra raramente nas festas de criança, da escola e tal, eu meio que sirvo muitas vezes como uma chacota. Ah, finalmente você apareceu, né? Ah, finalmente você tá aqui. Ah, oi Núbia, tudo bem? Finalmente você tá aqui, finalmente você apareceu, enfim. Mas, por outro lado, eu também tenho pessoas que sempre me mandam mensagens e me dizem assim, olha o Adriano aí, tudo bem, Adri? Por outro lado, eu tenho outras pessoas também que me dizem assim, Janaína, eu gostaria muito de ter a vida que você tem, eu me inspiro em você, quero crescer como você cresceu, etc, etc. Então, mas de novo, gente, isso foi uma escolha. Eu tive que abrir mão da minha vida de uma série de coisas pra viver o que eu vivo hoje. Em prol das minhas verdades, em prol das minhas coisas, independente das opiniões alheias, eu tive que viver isso, eu tive que aparecer dessa forma. Foi uma escolha minha. Dando um outro exemplo, que até responde muito o que as pessoas falam, não é o lugar que você vive, não é o lugar que você anda, não é o lugar onde você trabalha, é você. É você. Você tem que trazer a responsabilidade para você. Você tem que trazer a sua autorresponsabilidade daquilo que você escolheu. Um exemplo digamos que na periferia, e eu morei toda a minha vida em periferia, eu vim pra Zona Sul, eu vim morar num bairro um pouco melhor, com 26 anos, mas toda a minha vida eu vivi em periferia, e periferia mesmo. Isso daí vocês vão ver depois no vídeo que eu vou fazer sobre a minha biografia, e que pra mim tá sendo um desafio muito grande, e eu vou explorar um pouco mais esse tema. Mas, falando das pessoas que têm um pouco menos, uma possibilidade um pouco menor, de vida mesmo, né? E a gente não tá falando de riqueza, a gente não tá falando... Estamos falando por limitações, né? A educação, é óbvio, ela vem de casa. É um erro, às vezes, a gente achar que a escola só tem que fazer isso. Não, a educação, ela vem de casa. A educação, ela vem de berço, realmente, né? Então, a gente vê uma pessoa que vive numa periferia, ou um grupo de pessoas, e, de repente, esse grupo de pessoas, desse grupo de 10, 2 se desviam, por exemplo. O que acontece? Foi a escolha deles. Porque chega num momento em que eles têm que escolher, em que eles têm que fazer o que eles querem levar pro resto da vida, entende? Então, assim, da mesma forma, quem nasce em berço de ouro, eu não tô falando só das pessoas que vivem em periferia, não é isso. Da mesma forma, quem nasce em berço de ouro, que tem uma boa educação, o que acontece? E se desvia. Qual é a justificativa? Não existe, gente, não existe. Existe escolha. Existem pessoas também que voltam para um caminho? Existe. Por quê? Exatamente por conta disso. Lembrando que nós temos que ser resilientes, nós temos que ter paciência e não perder a nossa fé. Resiliente é o quê? É passar por um perrengue de repente, sacudir a poeira e levantar e falar, eu vou continuar. É ter paciência e falar assim, não, eu não vou me desesperar. Eu sei que algo vai acontecer. E não perder a fé. E quando eu falo em fé, eu não estou dizendo em religião. Eu mesmo já passei por inúmeras. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando em fé. Acreditar naquilo que você não vê. Acreditar naquilo que vai te suportar, que vai te dar uma base, que vai te segurar no momento em que todo mundo já desapareceu.
e você tá ali, você com você mesmo. Então, voltando na história do que eu li, Jó, de repente, ele perdeu tudo, né? E aí, assim, a gente começa a se perguntar, se baseando nisso, e até vou dar um relato meu, quando eu fiquei desempregada grávida do meu filho. Eu fui mandada embora grávida. Eu não sei, algumas pessoas até sabem dessa história. Eu fui mandada embora grávida. E eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a me questionar. Eu falei, poxa vida, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Não comigo, sabe? Não comigo. Eu sempre fiz tudo certo, sempre busquei ajudar as pessoas. Eu sempre busquei andar pelo... Nunca me santifiquei, nunca fui santa, também não tenho essa pretensão. Mas eu sempre busquei ajudar as pessoas. Sabe, nunca fui apegada a essa questão material, essa coisa exacerbada, nunca. Por que aconteceu isso comigo? E por muito tempo, eu me perguntei isso porque eu perdi tudo, tudo. Eu só não perdi a minha casa porque eu fui até o banco realmente para negociar, mas eu perdi tudo. Eu perdi dinheiro, eu perdi cartão de crédito, eu perdi amigos. Eu quase não tive mais. O meu hall enorme de amigos da época em que eu tinha dinheiro, que eu saía e etc., sumiu. Eu pude contar com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, e de, sei lá, milhões de amigos eu pude contar com uma mão, é muito pra dizer, de ajuda, de doarem fralda, de chegarem perguntar se eu precisava de alguma coisa. Gente, eu fui no fundo do poço. No fundo do poço. Mas o meu fundo do poço, ele tinha uma mola. Graças a Deus. Ele tinha uma mola. Então, assim, eu tive muitos problemas. Eu sofri basicamente um sequestro relâmpago grávida do meu filho. Enfim, muita coisa aconteceu. Que eu poderia totalmente ter perdido a minha fé. Não é? Eu poderia não ter tido... eu confesso que paciência foi algo que eu tive muito pouco, porque eu brigava muito com Deus, sabe? Eu simplesmente não queria saber, eu dizia... por que isso tá acontecendo? E eu não encontrava um porquê. Mas eu vou te falar uma coisa. Naquele momento, além de saber que eu estava aprendendo, quando eu escutei o choro do meu filho, além de saber que eu estava aprendendo e passando para uma nova fase, antes disso, eu soube que eu estava numa colheita. E por que numa colheita? Eu estava colhendo coisas que eu tinha plantado lá atrás. Porque o meu plantio, ele é livre. Então eu tinha plantado lá atrás isso tudo. E naquele momento eu estava colhendo. Independente. E não acho que Deus foi ruim. Não acho que Deus me castigou. Não, gente. Eu simplesmente colhi. Colhi, e vou ser muito sincera pra vocês, assim, recebam isso com muito amor do fundo do meu coração. Eu sei exatamente quando eu tô colhendo alguma coisa. Eu sei exatamente quando alguma coisa acontece pra me fazer, como todo mundo diz, pra fazer pagar a minha dívida. É verdade, eu concordo com isso que eu acabei de ler, que assim, a gente não pergunta, né? A gente, além de não perguntar quando a vida está extremamente positiva, a gente se esquece de uma coisa também, a gente se esquece de agradecer. Eu aprendi a agradecer todos os dias, independente de ser coisas boas ou ruins, eu aprendi a agradecer. Então, assim, voltando um pouquinho ainda, a pergunta é, existiam outros homens íntegros, tantos quanto Jó? Existia, vários. Assim como existiam que não eram tão bons, que não tinham um comportamento tão bom. Então, assim, a gente se questionar o tempo inteiro o porquê, eu acho que falta um pouco da gente, às vezes, colocar o sapato, tirar o sapato e colocar o pé no chão e sentir a nossa terra firme. E a gente ser resiliente. Gente, não tem problema nenhum a gente errar. O que não pode é a gente começar a falhar. Não sei se vocês sabem a diferença entre erro e falha. Você erra quando você erra a primeira vez. Porque você não sabia, porque você achou que ia dar certo, porque você achou que concluiria, que seria um sucesso. Agora, você falhar é quando você comete exatamente a mesma coisa errado. Aí é uma falha. Ah, mas então se eu errar, quer dizer que eu não vou pagar? Então eu só vou pagar se eu falhar. Não, gente.
tudo é uma questão de plantio. Não é pagar, é plantio. Então, o que aconteceu? Voltando mais um pouco na questão de Jó. As pessoas começaram a chegar para ele e falar: poxa, Jó, tô achando que você fez alguma coisa, hein? Tô achando que você aprontou. Pensa direitinho, porque Deus nunca se revoltou com você. Por que você tá fazendo isso agora? Por que tá acontecendo tudo isso com você agora? Olha a sua situação, você perdeu seus 10 filhos, você perdeu o seu gado, você perdeu a sua casa, foi tudo devastado. E Jó começou a receber só notícias ruins, sabe? E aí ele começou a se perguntar, coisa que ele nunca tinha feito. Ele mesmo começou a se perguntar. A gente tem um costume, e eu falo a gente, assim, hoje eu já me policio bastante a dizer isso, mas, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, ou alguém que a gente ama, ou um emprego, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a se questionar. Por quê? Ou então dizer que é coisa do diabo. Ah, não, porque olha, isso certamente é coisa do inimigo. É coisa do maldoso, ou então é coisa feita, ou então é coisa... Gente, eu vi um post esses dias que eu falei, cara, eu não vou publicar porque isso vai dar uma polêmica que eu não quero nem saber, sabe? Não publiquei. Ó, pra vocês verem como eu tô evoluída, porque em outros casos eu ia ler o negócio e falar, não, vai gerar confusão, então eu vou publicar, mas não publiquei. Mas eu li uma coisa muito legal, que dizia assim, era um post, aí tipo tinha foto de um possível diabo, e ele dizendo assim, gente, para com isso, que nem tudo sou eu. Eu tenho muita coisa pra fazer pra achar que eu vou ficar me preocupando com cada ser humaninho que tá aí. Gente, entendam. Nem sempre é coisa dele. Não é. Quando você passar a trazer as coisas que você faz, os riscos que você assume, as coisas que você fez e você assumir os seus BOs realmente, tudo isso muda. Você não dá poder ao diabo, você não dá poder às coisas ruins. Tem uma parte muito interessante dessa história de Jó, que é quando Deus supostamente conversa, vou usar a palavra diabo porque é o que estava lá no texto, mas você entenda como você quiser, maldoso, mal, energia ruim, enfim. E aí Deus fala assim pra ele, fala assim, e aí, você tem visto o meu servo Jó? Antes de acontecer essas coisas todas com ele, né? Você tem visto o meu servo Jó? E aí o diabo diz assim pra ele, tenho, mas eu não posso fazer nada com ele, porque você cobre ele, você abençoa as mãos dele, que tudo prospera, tudo frutifica. Você protege ele e a família dele. Então sim, eu tenho visto, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Porque você tá o tempo inteiro cobrindo Jó. Imagina essa cena acontecendo. E aí eu te coloco assim numa cena, digamos que uma energia ruim esteja te rondando, por exemplo. E aí essa energia, você sente que existem, porque nós somos formados por energia, o tempo inteiro formados por energia. E aí você fica naquela assim, não, mas eu tô coberta. Eu tô coberta por Deus. E nada vai me acontecer. E aí, de repente, Deus conversa com essa energia ruim e fala assim, você tem visto minha serva ou meu servo fulano? E aí ele fala assim, tenho, eu vi. Eu vi que ela é super coberta, eu vi que ela é super protegida, eu vi que ela é super blindada, eu vi que ela te ama. Eu vi tudo isso. Mas eu não consigo fazer nada porque você protege ela. É só por isso. Gente, eu não vou desmerecer, obviamente, nunca, jamais, em tempo algum, eu vou desmerecer a proteção de Deus ou a possibilidade disso realmente acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa, e que isso foi exatamente o que mexeu comigo quando eu li. Que diz que não é só porque Deus protegia Jó que o diabo não conseguia chegar até ele. Mas é porque Jó tinha a escolha de se comportar de uma forma idônea, de uma forma íntegra, andar pelo bem, andar pelo caminho certo, fazer as coisas para ajudar as pessoas. Ele atraía esse tipo de coisa.
Então, quando a gente fala de atrair, gente, não é porque um ou outro não acredita na lei da atração que ela não exista. Você acreditar ou não, a lei da atração tá aí. Você vai atrair exatamente aquilo que você emana. Se você não gosta do comportamento do teu vizinho, então veja como você está se comportando. Você não gosta do que você está ouvindo, então veja o que você está gritando. Não gosta da energia que você recebe, perceba então o que você está emanando. Nós não somos indivíduos santos. Todos nós somos passivos de erro. Mas a gente tem inteligência suficiente para aprender. Eu sempre ouvi aquele ditado, o mundo é dos espertos. E eu discordei. Porque eu creio que o mundo é dos inteligentes. Porque você ser esperto, qualquer um é. Qualquer um pode ser esperto. Mas eu nunca vi esperteza ter sucesso. Inteligência, sim. A diferença entre um e outro é: você é esperto quando você vê um cavalo arriado lá longe. E você sabe que ele vai passar até você e que você vai ter que pular para subir em cima dele. Mas a sua inteligência tá quando você mostra que você sabe o exato momento de você pular em cima desse cavalo. Esse é o grande segredo. Então, voltando mais um pouco a essa questão de Jó, e aí, e Deus falou pro diabo: não, você tá errado, você tá equivocado. Não tem absolutamente nada disso. Não tem. Eu protejo ele, não é único e simplesmente porque eu achei ele legal, porque eu achei ele bonito, porque eu gosto dele, ele é um escolhido querido. Não, não é por conta disso, não. Eu protejo ele porque ele me honra. Eu protejo ele porque exatamente aquilo que ele prega, ele faz. Ele anda pelo certo, ele é íntegro, ele é uma pessoa direta, ele é objetivo. Ele não tá aqui para ludibriar ninguém. Então, na verdade, é como se fosse uma recompensa de Deus a você. Então, qual é o sentido disso? E por que Jó passou por tudo isso? Alguém se arrisca a responder? Já que ele era íntegro, já que ele passou por tudo isso, já que ele era direto, já que ele... Por que Jó perdeu tudo? Alguém se arrisca? As pessoas que estudam a Bíblia não vale, tá? Porque eu também não estudo a Bíblia, mas assim, falando diretamente, alguém se arrisca a dizer? Por quê? Jó perdeu tudo? Não. Ele não chegou aí, Tati. Ele não chegou a perder a fé. Exatamente. Júnior, exato. Traduzindo ao que diz o texto, Jó estava passando por uma fase. Como se fosse... Foi um teste mais ou menos, Cid. Na verdade, Jó estava passando por uma fase da vida dele em que ele tinha que aprender a ser exemplo. E Deus encontrou em Jó uma forma de mostrar às pessoas que não eram exemplo o que acontecia com elas. É como a gente. De repente você é um super exemplo. Você é um super exemplo daquilo que você faz. E do nada você me diz assim: ai, mas puxa vida, eu fazia tudo certo e eu perdi tudo. E aí eu vou chegar pra você: calma, seja resiliente. Eu tenho certeza que as pessoas vão olhar pra mim e falar assim: ah, vá pra PQP, né? Eu tô falando pra você que eu perdi tudo. Tô dizendo pra você que eu tô mal pra caramba. E você vai dizer pra mim que eu tenho que ser resiliente, que eu tenho que ter paciência, que eu não posso perder minha fé. De que adiantou? De que adiantou eu ter minha fé? De que adiantou eu servir a Deus? De que adiantou eu ser uma pessoa boa? Se agora tudo que aconteceu foi isso. É isso que eu ganho? Essa é a minha recompensa? E eu vou dizer pra você, no momento é. No momento é. No momento é porque nós somos usados por uma força muito maior que a gente. Muito. Para sermos exemplos, para nos mostrar como exemplo. Do tipo, olha só, o cara fez tudo e perdeu tudo. E agora? Mas o desfecho dele é maravilhoso. Ele foi resiliente. Ele teve paciência. Embora questionando, ele teve paciência. E ele não perdeu a fé dele.
Então, muitas vezes a gente acha que tá colhendo, mas não sabe do quê. Você pode, de repente, imaginar que você não tá só colhendo, que é uma fase. É como se fosse um videogame. No videogame a gente não tem que passar por um monte de fase e tal, pra chegar lá no mestre, pra ganhar o jogo. É isso. São fases que você tem que passar pra ter ainda mais uma intimidade com Deus. Pra te engrandecer, pra te edificar, pra te fortalecer, pra te trazer ainda mais conhecimento, ainda mais força, ainda mais resiliência, paciência e fé. Então Jó foi um exemplo usado por Deus para perder tudo, para mostrar, olha só, esse meu servo aqui, ele é super obediente. Me ganhou pela obediência dele. Mas eu tive que fazer perder tudo para que eu usasse, para que outras pessoas vissem que ele, na verdade, era um ser humano comandado por mim. Tudo está nas minhas mãos. Eu comando. Os meus planos são maiores do que de todos nós. Eu geralmente falo, e falei isso na primeira live que eu fiz até com o Robson na época, que eu aprendi muito em determinadas épocas da minha vida, e eu sempre disse assim, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda esses dias eu tava, depois assim, de várias coisas que essa quarentena mexeu, eu tenho certeza que com todo mundo, um dos meus clamores, digamos, foi exatamente isso, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então assim, quando o mal disse digamos, né, quando o mal disse ao bem, quando o diabo disse a Deus, não, eu não posso mexer e tal, porque ele é um protegido teu, e que Deus disse a ele, não, você tá equivocado, não é que você não pode porque ele é protegido por mim, você não pode porque ele não te dá essa autoridade. Então assim, a partir do momento em que você abre as portas para algo de ruim entrar, você tá sendo conivente e tá fazendo a sua escolha. Ora, eu não posso reclamar se de repente eu deixei a minha porta aberta e entrou um cachorro e comeu tudo que tinha na mesa, ou que um ladrão entrou e roubou tudo que tinha na minha casa. Eu não posso reclamar se fui eu que deixei a porta aberta. Então, isso faz muito sentido, porque assim, nós nos fecharmos para esse tipo de energias ruins, e quando eu falo nos fecharmos, é assim, realmente não deixar que isso influencie a sua vida. Gente boa e gente ruim vai ter em todo lugar, gente boa e gente ruim vai estar o tempo inteiro junto com você. Você tem que saber fazer o seu filtro, ser mais filtro. Não tem problema. Algumas pessoas nem vão gostar mesmo de você. Algumas pessoas estão ali só para curiar mesmo o que você está fazendo, como que você está passando. E outras pessoas, muitas vezes, outras pessoas se alegram com um tombo teu. Tá certo? Tá errado? Gente, é a escolha de cada um. A gente tem que ter essa maturidade dentro da gente. A gente tem que ter realmente essa resiliência, essa paciência e essa fé. E realmente é uma fé, é acreditar naquilo que você não vê, mas você sente. Você tá sentindo. Você não sente a sua proteção? Eu sinto, gente, já fui livrada de tanta coisa, mas tanta, que é absurdo. Absurdo. Coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem sabia, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. É uma das frases mais fortes que eu li durante essa leitura. É verdade, Júnior. Jó é realmente um exemplo. Eu sugiro, independente, gente, de novo, independente da tua religião, eu sugiro muito a leitura sobre o livro desse homem, porque é uma coisa assim, é impressionante. É basicamente um tapa com luva de pelica, sabe? E guarda essa frase com você. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. O que isso quer dizer? O Espírito de Deus sempre vai estar ao seu redor enquanto você for obediente e temer a Ele. Sempre. Não há uma forma de não acontecer isso, sabe? Andando pelo certo, enfim. Aí o que aconteceu?
O Jó começou a questionar. E por que comigo? E por que agora? E por que com os meus filhos? E por que com a minha mulher? Porque o que a mulher dele fez? A mulher dele chegou num determinado momento que quando viu que ele não tinha mais nada, e inclusive ele estava basicamente acamado, o livro diz que Jó virou pele e osso. Ela virou para ele e disse assim: por que você não morre logo? Morre, porque eu não aguento mais ver você sofrer. E, gente, por favor, livres de total julgamento referente à esposa de Jó. E sabe por quê? Porque eu conheço mesmo um monte de homens e mulheres que tem essa, como diz assim, não é só interesse, né? E que se a pessoa perder tudo, larga. Posso falar? Isso aconteceu comigo. E olha que eu não tinha, mas nem a terça parte do que Jó tinha. Olha, do que Jó tinha, de Jota, Jó tinha, né? Do que Jó tinha. Então, assim, perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. E a mulher virou e disse isso pra ele. Por que você não morre logo? Porque eu não aguento mais ver você sofrer. Eu tenho certeza que a hora que você lê, você vai pensar assim: ah, mas poxa, né? Agora que o cara não tem nada, fala pra ele morrer, etc e tal. A gente pode interpretar de duas formas, né? O amor dela era tão grande por ele, tão grande, porque imagina você ter um amor tão grande por uma pessoa e você vê essa pessoa sofrer, que aí você fala assim: Deus, pelo amor de Deus, liberta ele disso. Deixa ele morrer. Para de fazer esse homem que não merece sofrer dessa forma e eu ver. Entende que o crescimento não foi só para Jó. O crescimento foi inclusive para a mulher dele. Foi uma edificação inclusive para a família dele. Ela teve que passar por isso junto com ele. Ela teve que lambeçar junto com ele. Para os dois crescerem. E aí, existe uma outra interpretação também, que as pessoas vão dizer: ah, nossa, agora o cara perdeu tudo, vai largar, né? Não quer mais. Por isso que eu não sou passiva de julgar. E, por favor, sabe, se livra de todo o seu julgamento. Ela não merece esse julgamento, e eu vou te dizer por quê. Quando ele começou essas reclamações, etc e tal, Deus chegou pra ele e falou assim: escuta aqui, Jó, você esqueceu quem é o dono disso aqui tudo? Quem é você pra vir me questionar? Quem é você pra vir falar pra mim o que eu devo ou o que eu não devo fazer? Quem é você pra dizer se eu tô fazendo certo ou tô errado? Você se acha o quê? Só porque você é íntegro? Só porque você é um cara direto? Só porque você é um cara objetivo, verdadeiro? Só porque você ajuda as pessoas? Porque no livro também diz que Jó, quando chegava nos lugares, ele era um cara tão respeitado que os anciões levantavam para ele sentar. As crianças paravam de jogar porque Jó havia chegado na cidade. As pessoas respeitavam tanto ele que davam a ele o primeiro lugar de falar. Porque o que ele dizia era algo tão respeitado, era algo tão que colaborava tanto, que assim, ele era basicamente um ser exemplar que todo mundo queria estar perto. Então Deus chegou para Jó e falou assim: você acha que você é quem para você me questionar? Dá uma segurada na tua emoção, porque você não é ninguém. Não é porque você é íntegro, não é porque você é uma pessoa correta, não é porque... Não. Eu sou o dono. Chega. Eu sou o dono das minhas verdades, do que eu quero pra você e pra qualquer pessoa. Seja paciente na sua jornada. Muitas vezes a gente tem que percorrer. É isso mesmo, Ju. Muitas vezes a gente tem que percorrer o nosso caminho para passar para uma próxima fase. Ninguém aqui consegue chegar no final sem percorrer. Existe uma história
da tartaruga e do coelho, que ambos percorreram o mesmo caminho, mas na hora da prova só a tartaruga soube responder, percorrendo o mesmo caminho. O entendimento eu vou deixar para vocês. Você não precisa ficar se questionando o tempo inteiro. Quando você achar que você está numa dúvida, que você não merece, que você quer uma resposta, ore. Se conecte com a tua verdade, com a tua espiritualidade, com a tua fé. Se conecte. Não se deixa ser tomado, não dê autoridade às coisas ruins. Não dê autoridade às energias ruins. Não deixa isso chegar até você, não seja esponja. Enfim, quando Deus conversou com Jó e disse a ele isso, ele realmente sentiu. E aí ele foi resiliente, ele parou. Ele falou, não, tá certo. Eu não sou passivo de questionar nada. Ainda assim, mesmo com os amigos dele chegando até ele, dizendo pra ele, olha, você fez alguma coisa, olha, eu tenho certeza que você errou. Eu tenho certeza que você pisou fora da linha aí. Tenho certeza. Ainda assim, Jó só ouvia. Ele não falava mais nada. Ele foi muito resiliente. Ele foi muito paciente. E sabe o que aconteceu? Por conta disso, por conta dele ter sido tão resiliente, tão paciente, Deus deu tudo de volta a Jó. Em dobro. Se ele tinha 10 ovelhas, Deus chegou com 20. Se ele tinha uma casa, Deus chegou com 2. Tudo em dobro. Por conta da paciência dele. Gente, nem tudo é o diabo. Nem tudo. Nós somos feitos e passivos a fazer as nossas escolhas. Escolhas essas, boas ou ruins, mas foi a sua escolha. Você não é obrigado a acertar sempre, mas você é obrigado sim a ser responsável por aquilo que você escolheu. Então Jó escolheu ser resiliente, ser paciente, ter fé. E com isso ele foi recompensado. A gente tem que evoluir. Isso faz parte da nossa evolução. Deus deu tudo, absolutamente tudo de volta para Jó. Sobre os filhos dele, e lembrem, não dá para fazer 10 filhos em um ano. Essa é uma parte muito bonita também. Diz que Deus não deu 20 filhos. Jó tinha 10 filhos e Deus não deu 20 filhos. E por que se Deus deu tudo em dobro para ele? Porque dentro da religião de Jó, as pessoas, o corpo da pessoa morre, mas o espírito vive no Senhor. Então os 10 espíritos dos 10 filhos dele vão estar sempre vivos para ele. E portanto, Deus deu mais 10 filhos, em carne ainda, para ele, e com a mesma esposa, porque ela também esteve ao lado dele, foi resiliente, teve paciência e teve muita fé. Então, qual é o intuito disso tudo? Qual é o intuito dessa nossa live? É pedir para que vocês sejam resilientes nesse momento, para que vocês tenham realmente paciência. Não percam a fé de vocês, independente da religião, independente daquilo que você acredita. Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Grava isso que eu vou te falar agora. Quando você tem um porquê na sua vida, o como chega até você. Não esquece disso. Quando você tem um porquê na sua vida, o como é uma consequência. O como a gente arranja, o como a gente dá um jeito. Quando você realmente quer um negócio na sua vida, o como ele vai chegar para você. Mas a gente tem que ser resiliente. A gente tem que ter muita paciência, porque assim, tá difícil, tá desafiador para todo mundo. Todo mundo. Eu não tô sozinha, você não tá sozinho, você não tá sozinha também. Nós estamos juntos nessa.
E eu tenho certeza que com a resiliência, a paciência e fé, a gente vai sair muito mais forte disso. Agora, se você prestou atenção em tudo que eu falei, eu quero perguntar de novo para você. O seu momento real agora, ele é de colheita ou é uma fase que você está passando para chegar num próximo degrau, num próximo estágio, numa intimidade muito maior, melhor e mais conectada com o seu Deus? Quero ver agora. Se alguém vai responder, vamos ver. Vai passar, Núbia, isso tudo vai passar, pode ter certeza. Quero só ver. Olha aí, já tem uma terceira opção. A Kelly disse que a gente está em momento de plantar. Concordo também. Tati, troca de fases também. Viu como cada pessoa consegue se reconhecer dentro de um cenário? Colheita. Certíssimo, Luiz. Exatamente, Júnior. Maravilhoso. Momento de se conectar ainda mais com Deus. Um pouco de cada. Exatamente. O mais importante é quando você entende e quando você, com calma, tem a noção de onde você está. Isso é importante, gente. Eu mesmo fiz várias perguntas pra mim, assim, gente, onde que eu tô? Quem que eu sou? O quão verdadeira eu sou, inclusive comigo. Porque, vamos falar, não é fácil, gente, a gente tirar assim as amarras e falar, tá bom, vai. Eu consigo ou não consigo, ou eu não dou conta. Poxa vida, não é fácil, não. Eu não tô dizendo que seja fácil. Ó lá, a Lu tá falando que tá pronta pra próxima fase. É isso aí, Lu! A Eli, gente, a Eliane entrou. A Eliane, a Lilica, que vocês estão vendo aí, a Lilica, _, 1. Ela tem as máscaras maravilhosas, eu comprei de todas as estampas. Pode entrar em contato com ela depois. Estou também em tempo de aprender. É isso aí. Eu concordo plenamente. Porque, olha, eu vou ser muito sincera em falar pra vocês, até uma experiência minha, eu nunca tive essa oportunidade que eu tô tendo agora. Nunca. Eu nunca tive a oportunidade de me conectar com os meus filhos, de me conectar com a minha família, de fazer comida para os meus filhos, de limpar uma casa, de trabalhar enquanto eu limpo a casa e escuto o meu filho gritando para eu liberar o tablet dele. Nunca, gente, nunca. E posso falar, eu tenho pensado muito, eu tenho feito, como que eu vou te dizer, muitas reflexões na vida. E tenho visto que assim, eu ainda tenho tanta coisa para aprender, sobre mim, inclusive. Sobre mim, sobre as coisas, até onde eu posso chegar, sobre planos para poder traçar. Nossa, minha cabeça tá borbulhando. Sobre muita coisa. Eu fico muito feliz de ver essa participação, porque assim, a gente ter... a gente conseguir plantar um pouquinho hoje, depois um pouquinho amanhã, depois um pouquinho depois. Gente, não é quantidade, é qualidade. É qualidade. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu gostaria muito de ficar mais tempo com vocês. Eu queria só perguntar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui pensando, e graças a Deus, essas lives têm aberto muitas portas com muitas pessoas. Quantas lives... Ai, gente, acho que parou um pouquinho. Vamos lá, de novo. Quantas lives por semana vocês me diriam pra fazer? Uma live por semana, 2... Gente, 3 eu acho que vai ser too much, né? Mas entre 1 e 2 lives aí por semana. O que vocês acham? Outra coisa, eu adoro escrever, amo conversar, já deu pra perceber. Mas eu quero que vocês me desafiem agora. Vamos lá, eu quero que você... A Mayara falou 7 lives. Mayara, você não vale, Mayara. 7 lives por semana eu vou viver de live. Júnior, 1 live. Ótimo. Rafa, 2 lives. Tá bom.
Vão deixando aí que depois eu vou olhar tudo e aí eu vou... E me mandem assim, ó, Jana, fala sobre tal coisa. Fala sobre, enfim, sobre treinamento, sobre empoderamento, tá? Não sei, X. A Carol falou o máximo possível, você é maravilhosa e te amo, minha grávida maravilhosa. Bom, me digam, por favor, e antes de finalizar eu quero dizer uma coisa pra vocês. Aguentem firme, mediante a tudo que vocês estejam vivendo, seja antes ou depois ou durante a crise. Gente, não importa se você está no tempo de plantar, se você está no tempo de colher, ou se você acha que você está passando por uma fase para chegar num próximo estágio. Não importa. O que importa é você ser responsável pelas suas escolhas e escolher certo. É isso que importa. Tá certo? Então, ó, depois me manda direct, me manda mensagem, não sei, 1 ou 2 lives por semana. Me desafiem em temas, porque eu adoro isso, adoro muito. E desejo a você saúde, paz, luz e prosperidade, e que Deus te abençoe e que você possa ser luz na vida de alguém, sempre, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada pela companhia, eu amei, foi emocionante. Eu vou... O Igão falou live todos os dias. Vai, Igão, tá bom. Foi emocionante pra mim, obrigada. Eu também te amo todos vocês. Obrigada, gente. Eu juro, eu vou dar um jeito de ler tudo e depois eu respondo. Mas manda aí, 1 ou 2 lives na semana e me desafiem com temas. Tá certo? Gente, muito obrigada. Um beijo. A gente se vê logo mais. Cuidado com as suas escolhas. Tchau!